Hoje é Dia dos Pais e eu gostaria de meditar num texto que fala um pouquinho sobre alguns princípios referentes à paternidade, mas que servem também para você e para mim em muitas áreas das nossas vidas. Muitas áreas das nossas vidas. O texto está lá em Lucas capítulo 15, um texto muito conhecido, que é a passagem do filho pródigo. Não vou me debruçar muito nesse texto, que não quero ser repetitivo, mas quero fazer alusão a um estudo do pastor Josué Gonçalves, que é um terapeuta familiar, um estudo de muitos anos, talvez de mais 10, 15 anos, onde ele debruça-se sobre o texto do filho pródigo. Ele traz muita riqueza. O que eu falei hoje de manhã e vou falar agora para vocês é uma parte pequena desse estudo profundo do pastor Josué Gonçalves. Ele faz um estudo sobre honra em cima desse texto, sobre honra, o princípio da honra, tremendo. Mas hoje eu gostaria de fazer alusão a outros princípios aqui estabelecidos em Lucas 15. Você pode ficar sentado mesmo. A partir do versículo 11 ao 32. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, de uma forma extremamente desregrada, libertina. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Diga assim comigo: um dia tudo pode acabar. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos ele podia comer. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que lhe era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a tua presença e agora, através da tua palavra, e pedimos que o Senhor nos abençoe, fale conosco, nos fortaleça, nos transforme, nos cure, em o nome de Jesus. Amém. Amém? O texto vocês conhecem, uma parábola, portanto uma linguagem figurada, não é uma história real,
mas foi uma história contada por Jesus, cujo objetivo era usar destas informações, dessa história, para trazer algo importante para as nossas vidas. Aqui Jesus elucida tanto a relação de um homem com um pai, como a relação do ser humano com Deus. A figura de Deus Pai que está de braços abertos, tem uma herança para todos nós, que nos recebe em qualquer tempo. Aqui nós vemos tantos princípios, tantos valores, que não nos dá tempo de meditar. Poderíamos talvez falar um mês só desse texto do filho pródigo, um dos textos mais ricos em detalhes na Bíblia, quando, por exemplo, diz que esse jovem, ou esse filho mais moço, cai em si e muda tudo. É o que se provoca dentro de um consultório, de uma clínica terapêutica, de psicanálise, psicologia. A proposta é fazer-nos cair em si, em nós mesmos. É quando nós debruçamos a presença de Deus e o Espírito Santo nos inquieta e começa a abrir os nossos olhos e nos faz enxergar o que não enxergávamos, cair em si. O que aconteceu com Paulo quando ele tem aquela experiência com Jesus, ele fica cego e depois de alguns dias ele volta a ver e ele deixa de ser quem ele era e se torna uma nova pessoa. Ele cai em si. Diga, a essência do cristianismo é quando caímos em nós mesmos. Irmãos, se nós vivemos a nossa vida sem cairmos no entendimento de quem somos, de quem Deus quer que sejamos e de quem não devemos ser, se nós não cairmos, se nós não entendemos esta verdade das nossas vidas, jamais a gente vai ser transformado. A gente vai levar a fé como uma religião. A gente vai levar a fé como uma ideologia de vida. A fé é muito mais do que uma forma de pensar. A fé é uma proposta de mudança de vida, de milagres. A ideologia de vida do meu amigo é viver zen, meditando. Que bom que ele tem lá um estilo de vida, mas a fé, a vida cristã, é muito mais do que uma ideologia. Ela provoca em nós o cairmos em nós mesmos, para que haja mudanças dentro da gente e, consequentemente, ao redor da gente. Nós precisamos viver esse tempo. Às vezes Deus nos permite que até a comida dos porcos a gente não coma. São momentos de dificuldades, são momentos de provação. São momentos em que estamos sendo prensados na parede. O que aconteceu com Jonas? Eu não quero servir a Deus, eu não quero seguir a Deus, eu não vou pregar para os ninivitas. Até que as circunstâncias mudam e ele não tem saída. Ele se vê na necessidade de repensar os seus atos. Os seus atos. Esse texto está claro que não vale a pena você confiar nas suas conquistas. Não vale a pena você confiar nas suas conquistas. Quer seja poder, quer seja influência, quer seja dinheiro, quer seja saúde. Comigo não acontece nada porque eu tenho uma saúde inabalável, eu sou um atleta. Quantos atletas você não conhece que se foram no Covid, da pandemia? Diga, a única certeza, a única garantia de manter as heranças em minha vida é estar alinhado, submetido à vontade de Deus. Jeremias diz de tudo que se deve guardar, Provérbios diz de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Não confia no seu coração. Não confia na sua capacidade. Com todo respeito à sua vida, à sua experiência, à sua história, com todo respeito, tem pessoas muito mais velhas do que eu aqui. Você é um incapaz
para sobreviver neste mundo, se não for pelas intervenções divinas. Eu não sei se você acompanhou o triste episódio da morte, do falecimento aí do Daniel Mastral, um ex-satanista. Tivemos o privilégio de ter o Daniel conosco 4 anos seguidos aqui na igreja, ministrando seminário de libertação. Fiquei muito triste com essa notícia, mas há um vídeo circulando nas redes sociais, que ele gravou há pouco tempo, um podcast, uma entrevista, dizendo que quando ele saiu do satanismo e começou a compartilhar publicamente as coisas, algumas coisas que eles viviam, sem citar nomes, sem citar lugares, mas a realidade espiritual que ele vivia, ele recebeu um telefonema. Um telefonema de uma pessoa que era líder dos satanistas, cujo envolvimento ele tinha. E essa pessoa disse para ele: se você não parar, eu vou matar todos que estão ao seu redor. Vou matar a sua família. E eu não me recordo se ele parou ou não parou, acho que não parou. E no dia seguinte, alguns dias depois, todos os animais da sua casa estavam mortos. Se eu não me engano, eram 3 pássaros e 2 cães. Todos de uma vez. E aí essa pessoa ligou para ele de novo e disse: os seus pássaros estão mortos? Os seus cães estão mortos? Isso é para você saber que nós não estamos brincando. E se você não parar, vai começar por esse foi falando da família dele. Por que estou falando isso para você? Eu imagino o sofrimento de Daniel. Infelizmente, perdemos o contato. Eu até tentei falar com ele há algum tempo atrás, não consegui. E hoje ultimamente, está sendo muito assediado, né? Mas eu imagino o sofrimento desse rapaz. Né? A esposa morreu de doença, o filho se mata e vai saber se o filho realmente se matou ou alguma força o levou a essa morte, a esse suicídio. Enfim, o que eu quero dizer para você, querido? Quem a gente é perante essas forças espirituais? A gente não é nada. A gente não é nada, se não for pela graça deste Pai que nos protege, que nos sustenta, se não for pela proteção divina, se não for pelos princípios de Deus que se cumprem nas nossas vidas, a gente não é nada. Por isso, não espere perder tudo para entender que o melhor lugar para você estar é na presença do seu Pai. É assegurado pelo seu Pai. A Bíblia diz que Deus se compara, quando fala da relação de Deus com o povo judeu, com Jerusalém, Deus se compara a uma galinha que apacenta os seus pintainhos. Deus é aquele que nos protege. Deus é aquele que nos guarda, mas nós precisamos estar em obediência, em submissão a esse Deus, a essa palavra, a esses princípios. O texto que nós acabamos de ler, ele faz então a comparação dessa relação do homem com Deus, da figura paterna, mas também da figura de um filho qualquer com o seu pai, e traz alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com você, enfatizando o título dessa mensagem: como ser um pai com P maiúsculo. Pastor, mas eu não sou pai. Mas você vive a experiência da paternidade, quer seja sendo filho de alguém, quer seja sendo filho de Deus. Como lidar, como trabalhar com essa relação? Primeiro princípio:
Alô? Devemos ter uma boa herança para dar aos nossos filhos. O filho que se perdeu amarelo. Alô? O filho que cai em si, que volta para casa, é o filho de um homem que tinha dado a ele e ainda tinha muito para dar de uma herança. Pai com P maiúsculo é aquele que nos dá herança. Obrigado. Herança. O Pai que nos é referência, que é o Deus Todo-Poderoso, tem em abundância herança para você e para mim. Nós precisamos construir nesta vida que vivemos, irmãos, herança. Herança, quer seja, se possível for, no aspecto material, quer seja, se possível for, no aspecto dos valores, dos princípios que nós chamamos esse tipo de herança de legado. Todo um bom pai tem algo em abundância para oferecer. O filho volta para casa porque o pai tinha algo para oferecer. Qual é a herança que você tem cultivado e deixado na vida daqueles que estão sob a sua autoridade? Qual é a herança? Diga, a herança é a continuidade que fica da nossa história. Qual é a herança? A Bíblia cita a figura de um rei que, quando morreu, diz o texto, ele não deixou saudades. Qual é a herança? Se um dia você partir, as pessoas que convivem com você vão sentir falta de você. Agora mais profundo. Se um dia você partir, as pessoas que não convivem com você vão sentir falta de você. Como assim, pastor? Eu nunca convivi com os militares do passado, mas os militares que estavam no governo do Brasil foram aqueles que criaram o FGTS. Eu não convivi com eles, mas sob o poder, sob o governo desses militares, aqui não estou defendendo nem tipo de governo, apenas citando um fato histórico, deixou marcas que trazem consequências positivas na vida de todo trabalhador até hoje. Quando nós deixamos herança, nós damos continuidade àquilo que somos, à nossa proposta de vida, e nós abençoamos. Quantas coisas você usufrui hoje de pessoas que passaram pela sua vida e pessoas que você não conhece? Por exemplo, vivemos num país democrático, né? Ou teoricamente democrático. Ainda democrático. Ainda democrático, apesar de tudo, né? Vá conhecer países que não são democráticos para você ver como é diferente. Isso porque pessoas lutaram por essa democracia e deixaram a democracia em nossas vidas como herança. Qual é a herança que você tem deixado na sua família? Qual é a herança que você tem deixado para os seus filhos? Qual é a herança que você tem deixado para a sociedade onde você vive? Qual é a herança? Hoje de manhã um empresário, a gente estava conversando, me procurou e disse: pastor, naquele evento que a igreja promoveu esses dias em parceria com um vereador, o
sobre questão de trabalho, contratação. Nós contratamos 10 pessoas da nossa empresa. Empresário não, perdão, mas executivo. Que legal! 10 pessoas conseguiram emprego na empresa que ele é diretor, aqui nesta igreja. Que legal, que bênção! Como eu fico feliz com isso, em saber que de alguma maneira nós permitimos que um evento acontecesse aqui e 10 pessoas, somente em uma empresa, foram contratadas. Talvez eu morra amanhã e elas estejam lá na empresa 10 anos, 20 anos, 30 anos. O pai com P maiúsculo é aquele que deixa herança para o seu filho. Nós precisamos deixar herança, irmãos. Nós precisamos deixar marcas. Nós precisamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Domingo que vem à noite, nós receberemos aqui uma homenagem pelos 20 anos de igreja. Uma homenagem da Câmara dos Vereadores. 20 anos de INGE. Pelo trabalho que a igreja tem feito na sociedade em que vivemos. Que bênção, que honra, que privilégio, que privilégio. Sexta-feira eu estava participando de uma reunião do Conselho Comunitário, designado por um juiz criminal, que me convidou para fazer parte não só desse conselho, mas também da diretoria desse conselho, cujo propósito é desenvolver atividades que trazem uma relação entre sociedade e presídio, centro de ressocialização, o CDP, órgãos competentes que trabalham com pessoas que estão detentas, envolve famílias, envolve agentes. Que privilégio poder de alguma forma usar da nossa capacidade, da nossa história, da nossa experiência, de um pouco que a gente conhece, para ajudar pessoas e marcar a história dessas pessoas. Me lembro uma vez, ainda na outra igreja, quando um ex-presidiário cumpriu o seu tempo de prisão, de condenação, e foi até a igreja e me levou um quadro, por gratidão ao tempo que nós pregávamos a palavra de Deus lá no presídio, e ele se fortalecia com aquela palavra. Ele fez aquele quadrinho na mão, sozinho, e quando ele saiu do presídio, disse: pastor, eu precisava trazer para o senhor como forma de gratidão. São heranças que ninguém rouba de você. São heranças que mudam a história da vida das pessoas. O filho pródigo só não soube usar aquela herança porque ele precocemente tentou usufruir daquilo. Mas isso não impediu o pai de pegá-lo de volta e torná-lo ainda possuidor de tudo que o pai ainda tinha. Irmãos, a gente vive num mundo hoje cada vez mais egoísta, individualista. Mas essa não é a proposta de Deus para a sua e para a minha vida. A proposta para a sua e para a minha vida é que nós sejamos abençoadores. O projeto piloto da igreja começou com Deus chamando o Abrão, para formar um povo. E através de tudo que Deus fez com esse povo, depois Deus cria a igreja. Mas quando Deus chama Abrão para formar esse povo, liderar esse povo, ser pai de multidões, Deus diz o que para Abrão? Abrão, se tu uma bênção. Diga, na originalidade, na essência, na raiz do povo de Deus, temos de ser uma bênção. Você tem como incumbência cristã, divina, ser bênção. Não é ser desgraça, não é ser motivo de escândalo, de divisão, de discórdia.
de destruição, não, é ser bênção. Bênção com aquilo que você faz, bênção com aquilo que você fala, bênção com aquilo que você tem, bênção. E sendo bênção, a gente deixa herança. Amém? Segundo princípio, o pai não é dono dos filhos. Quando o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, me dá em herança a minha parte que me cabe, porque eu quero viver a minha vida, você não vê o pai impedindo o filho de receber a sua herança, muito menos impedindo o filho de ir embora. Tá bom, você quer ir, vai. Certamente o pai não gostaria que o filho fosse, mas permitiu que o filho fosse. Pai não é dom de filho. Quantas pessoas têm os seus filhos hoje como posse, como objeto de troféu, de apego. Ontem na aula, uma colega comentou que por 10 anos ela se formou em uma profissão e trabalhou, exercitou, né, a sua profissão, exerceu melhor a sua profissão por 10 anos, até que ela chegou e disse para ela mesma: bom, agora eu vou fazer outra coisa, porque esse aqui era o desejo do meu pai. E ela chegou para o pai e disse: pai, eu já cumpri o seu desejo, agora eu vou correr atrás daquilo que eu gosto. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Deus nos dá o privilégio de exercermos o princípio da maternidade, da paternidade, de criarmos, de amarmos, de cuidarmos, de prepararmos os nossos filhos para Ele. Você já ouviu o termo, temos de preparar os nossos filhos para o mundo? Não é verdadeiro. Eu não estou preparando a minha filha para o mundo, eu estou preparando a minha filha para Deus. E através da sabedoria divina, através das experiências com Deus, através da maturidade, de tantas outras coisas que Deus vai permitir que ela viva, vem a capacidade para vencer os desafios do mundo. Mas eu não estou preparando a minha filha para o mundo, eu estou preparando a minha filha para Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na vida dela. Hoje, para minha surpresa e delícia, terminou o culto, fomos para casa. Nós tínhamos um compromisso na casa do meu irmão mais velho, mas aí minha filha pegou o ukulele dela, sentou na poltrona e começou a tocar. E eu sentei no sofá e fiquei admirando, e aí ela disse: esse é o seu presente de Dia dos Pais, pai. Eu falei: é? Ela fez uma música para mim, tocando no ukulele, aquele violãozinho porcaria pequenininho. Que coisa mais rica, que coisa mais linda. Eu falei: porque você não tocou na igreja para passar na rede internet e o mundo saber que você fez uma música para o seu pai, menina? E eu olhei para a mãe e disse assim: ela fez uma música para você no Dia das Mães? Não fez. Agora só o ano que vem. Estou preparando a minha filha para Deus, não para o mundo. Que os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. Amém? Cuidado, você que é pai, para não destruir o futuro do seu filho, fazendo com que ele seja aquilo que você quer. Querido, quando alguém quer que a gente seja algo que a gente não é e que não está em nós, essa pessoa está nos matando. É a mesma coisa alguém mandar você trabalhar em ciências humanas e você é de exatas. Você é o cara que gosta de ficar vendo número, pensando, vendo computador.
Mas a pessoa quer que você trabalhe com relacionamento, com gente, com marketing. Não é a sua praia. Ou o inverso. Você gosta de coisa livre, você não gosta de horário, você gosta de liberdade para pensar, para conversar. Cada dia é um flash, cada dia é uma coisa diferente. Mas alguém te coloca dentro do escritório, fechado em 4 paredes, com ar-condicionado, um computador, uma mesa e uma cadeira. Você morre! Nós fomos criados por Deus para vivermos a liberdade da nossa identidade. Porque ninguém é dono da gente. Ninguém é dono da gente. O papel do pai e da mãe é orientar o filho da melhor maneira possível, mas dando a ele a liberdade da natureza, da essência, dos dons, dos talentos, dos chamados, das virtudes fluírem. Amém? Esses dias, aliás, ontem a professora estava comentando da filha dela, que a professora formada em várias profissões, e queria que a filha fosse, sei lá o que, formasse, né, de algo que no mundo que vivemos fosse muito rentável, lhe trouxesse um futuro rentável. E a filha disse que ia trabalhar com dança. Falei, filha do céu, esse negócio não dá dinheiro. Tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro. Não, mãe, é o meu chamado, é o meu dom, e é o que eu vou fazer, e não sei o quê. E a filha começou a trabalhar com dança e começou a se especializar em dança terapêutica. Ela disse, gente, hoje a minha filha acho que ganha mais do que eu. E olha que ela ganha bem, pelo jeito. A minha filha acho que ganha mais do que eu. A gente não é dono de quem. Amém? Amém? Terceiro, tem de prover pão com fartura, versículos 17 e 18, olha lá. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Diga, o filho voltou para casa, porque na casa do seu pai havia pão com fartura. Significa ter pão com fartura. Significa ter abundância na provisão. Significa cumprir o seu papel de zelar, de cuidar, de prover a sua família. O nosso lar tem que ser farto, irmãos. O nosso lar tem que ser farto. E fazendo agora uma analogia às questões espirituais, farto de pão, qualquer espécie. Pão do amor, pão da alegria, pão do prazer, pão do diálogo, pão do entretenimento, pão do descanso. Tem que ter fartura na sua casa. Tem que ter abundância. O pão do afeto, o pão da espiritualidade, tudo que serve de alimento para a sua alma tem de ter de fartura na sua casa. Tem muitas pessoas que fogem da sua casa porque nela está faltando coisas. Você já ouviu a expressão que o gado, quando bem alimentado, não foge do pasto? Tem uma expressão que diz assim, que o gado, quando bem alimentado, não procura outro pasto. Pão com fartura.
olha para o seu lar, olha para aqueles que estão debaixo da sua autoridade de provedor. Se você é um empresário, você é provedor dos seus empregados. Se você é um pai de família, você é provedor dos seus filhos. Você tem provido a necessidade dessas pessoas, o mínimo que elas precisam, as condições mínimas. Irmãos, existe uma coisa que nós precisamos provocar no mundo que a gente vive, é bem-estar, é prazer. E eu quero que os irmãos tenham prazer na igreja, de estar na igreja, um conforto num ambiente climatizado, numa cadeira confortável, naquilo que se vê, na beleza do que se vê, conforto em ter algo para comer, conforto em ter um alimento bem preparado para a sua vida espiritual, conforto de comunhão, conforto, para que você tenha abundância neste lugar daquilo que você precisa, conforto, pão com fartura. Nós precisamos prover para os nossos pão com fartura, porque ainda que um dia eles possam sair, eles possam voltar. O filho foi, mas ele volta, porque na casa do pai há pão com fartura. Amém? Não é ruim quando você frequenta algum lugar que há mesquinhez, não é ruim, não é? A mesquinhez, não tem nem água gelada para tomar. Ô irmão, que isso? Um cafezinho, né? Um cafezinho. Às vezes eu vou em tanto lugar, não tem um espelho no banheiro. Mulherada que não tem espelho, mulherada entra em crise. Hoje minha mãe já falou: pastor, quando vai colocar um espelho na recepção da igreja? Arrancou o espelho, cadê o espelho para nós ver? Calma, irmão, vamos reformar lá, vai estar tudo projetado já, um espelho gigante, você vê o seu corpo inteiro, ó. Fartura. Amém, irmãos? Filho tem que ter fartura provida pelo pai. Eu não estou falando de riqueza, querido. Eu estou falando de algo mais que você pode prover. Esposa tem que ter fartura provida pelo marido. Fartura. Filho, volta, porque na sua casa ou na casa do seu pai tinha fartura. Ele diz: olha lá, os funcionários do meu pai têm o que eu hoje tenho. Não tenho. Versículo 20 diz que quando o pai reencontra o filho, ele o abraça e beija. Diga: o pai com P maiúsculo é aquele que provê o afeto. Irmãos, nós somos seres humanos e, portanto, em toda e qualquer esfera da sociedade, o afeto é necessário. Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade. O afeto, o carinho, o abraço. Meu pai tinha mania de me dar beijo, né? Por isso que eu tenho mania de beijar os irmãos. As irmãs a gente abraça com respeito, os irmãos eu beijo, porque meu pai tinha mania de me beijar. Como eu sinto falta do beijo do meu pai. Como eu sinto falta do beijo do meu pai. Afeto, carinho. Nesses estudos mais científicos sobre a questão humana, uma coisa que eu aprendi outro dia, muito interessante, que a mãe precisa dar de mamar para o filho, não necessariamente do seu próprio peito. O mais importante não é se a mãe está dando para o filho do seu próprio peito,
Pode ser com mamadeira. Mas o mais importante é a mãe trazer o seu filho para o colo dela, olhar para ele e ter aquela troca de olhar, aquela certeza que ele está sendo assegurado pela mãe. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento emocional dessa criança. Afeto. A ciência diz que quem se abraça, quem tem amigos, tem menos tendência a ter resfriado, menos problemas no coração, menos estresse. Afeto. O pai abraça e beija o seu filho. Não é à toa que no momento de maior dificuldade da sua vida, ele volta a casa. Ele volta para casa. Amém? Desenvolva isso na sua vida, vença as suas barreiras. Eu compartilhei de manhã, eu tenho consciência, eu me lembro. Pode até ser que aconteceu uma outra vez, mas não me recordo. A consciência que eu tenho é que eu, pela primeira vez, disse ao meu pai que eu amava com 18 anos de idade. Que sempre fui uma criança tímida. Tímida. Foi quando eu me converti, que eu conheci Jesus, que eu comecei a vivenciar e experimentar o amor de Deus, a transformação de Deus dentro de mim. Eu comecei a dizer para meu pai que eu o amava. Como isso foi libertador na minha vida. Como isso foi curador na minha vida. E meu pai não era uma pessoa ruim ou foi um péssimo pai de forma alguma. De forma alguma. Mas havia uma barreira no meu coração. Diferente da minha relação com a minha filha hoje. Onde a gente se fala sobre afeto, carinho, quando um ama o outro, em qualquer tempo, em qualquer hora. Mas se porventura você vive esse tipo de barreira, vença, peça para Deus te capacitar a vencer tudo isso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas nós precisamos de afeto. O que adianta você prover na sua família a fartura do dinheiro, do recurso, mas não tem carinho, não tem atenção, não tem afeto, não tem diálogo. Digo, afeto também está no olhar, no tempo de ouvir. Irmãos, 80% dos trabalhos da minha filha, para não dizer mais, eu faço com ela. Trabalho de artesanato eu faço com ela. Faço junto. A gente pensa junto, faz no computador, faz na mão, faz junto. Faz junto, porque um pai com P maiúsculo é aquele que provê afeto na vida dos seus. O mundo está cada vez mais frio, queridos. Frio. Outro dia eu estava no supermercado e eu vi uma moça que faz academia comigo, faz lá, né? Onde eu faço. E ela passou do meu lado, olhou para mim e não me disse oi. Eu peguei, passei o carrinho de novo do lado dela, olhei para ela, falei, agora vai me cumprimentar. Ela não me disse oi. Eu falei, que gente sem educação. Depois eu fiquei pensando sobre isso, como as pessoas estão sem educação. Como as pessoas perderam. Eu fiz esse teste propositalmente, porque isso tem sido algo comum que eu tenho observado. As pessoas não nos cumprimentam. As pessoas estão frias, individualistas, egoístas. Na hora que elas precisam, sai de baixo, vem que nem uma águia. Nós não podemos ser assim, irmãos. Isso não faz parte da natureza divina na sua e na minha vida. Faz parte da natureza adâmica. Mas a Bíblia diz que em Jesus o velho homem, morreu. E agora nós somos em Cristo Jesus novas criaturas. As coisas velhas, se passaram.
Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Você precisa ser fonte de afeto. Não estou falando para você sair beijando todo mundo, não é isso, filho. Mas ser fonte de afeto, de atenção, de cuidado. Claro que no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, muitas vezes coisas passam despercebidas. A gente não é perfeito, vive num mundo de agenda cheia, mas precisamos entender a nossa necessidade. Eu não consigo mais responder os meus recados de WhatsApp na hora como eu respondia antigamente. Hoje não consigo mais. Estou proibido para mim mesmo de fazer isso. Para mim mesmo. Porque se eu começo a responder os meus recados na hora que as pessoas me respondem, eu fico amarrado ao celular. Eu perco horas no celular. Então eu já decidi que eu não vou responder recado, a não ser que eu esteja com o tempo bem tranquilo, mas não vou responder recado de imediato, porque senão eu me amarro. Não é desafeto, não é descuido, não é desprezo, mas é um cuidado com a minha saúde, com a minha vida, com a minha família, com a minha atenção e com a sua vida, porque se eu não estiver bem, não tenho nada de bom para te dar, filho. Eu preciso estar bem para dar algo de bom para você. Amém? Afeto, carinho, abraço, cheiro, ouvido. Freud já descobriu há muitos anos atrás que a cura vem por colocar as coisas para fora, por falar coisas que estão dentro de você. Mas para alguém falar coisas que estão dentro dela, outra pessoa precisa ouvir. Pai com P maiúsculo dá sempre o melhor para o seu filho, versículo 22 do texto. A Bíblia diz que quando o filho voltou para casa, o pai chegou para os servos e disse: olha, dá a ele a melhor roupa. Diga, o princípio da excelência. Dê sempre o melhor. Dê sempre o melhor. Pessoa que nos ajuda em casa de vez em quando, lá na limpeza, ela come o que eu como. Se um dia eu compro Coca-Cola, vai beber Coca-Cola. Outro dia a Jaque falou: bem, compra uma água de coco para eu tomar. Eu falei: filha, vem tomar água de coco aqui. Caro para burro, R$10 uma garrafinha. Mas ela vai tomar o que eu tomo. Excelência. Dá o melhor que você tem. O pai deu a melhor roupa. O pai deu a melhor roupa, filho. Tem gente dando o pior que tem. Pior tempo. Pior tempo, a pior disposição. Cansado depois de tudo que fez, agora eu vou cuidar do filho. Já que às vezes me chama a atenção. Terça-feira à noite é dia de estar com a minha filha. Já que vem para o curso de teologia, eu fico com a Yane. Então ela fala: você para de trabalhar, se possível, até a hora do almoço. Para que você tenha disposição, desacelere, não atenda à tarde, para que você tenha disposição de estar com a Yane à noite. Quantas vezes eu estive com a minha filha à noite, cansado, pó da rabiola. Ela falava e eu estava com o olho assim. Isso não é qualidade de vida para dar para o seu filho. Ele deu o melhor. Você tem dado o seu melhor às pessoas que convivem com você. As pessoas estão debaixo da autoridade que você tem. A Bíblia diz lá em Romanos que a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Diga: Deus me dá sempre o melhor. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Na vida daqueles que você é pai,
direta ou indiretamente, qual tem sido a qualidade daquilo que você tem oferecido a essas pessoas? Você tem empresa? Qual é a qualidade que você dá para os seus funcionários? Ei, pastor, mas hoje tudo é caro. Eu não estou falando de preço, querido. Estou falando de qualidade. Pode ser um pão com manteiga. Esteja com limpeza, com a mesa posta. Olha que mesa linda aqui, ó. Foi preparado para os irmãos. Você pode louvar a Deus por essa mesa? Toda a ceia está aqui, ó, preparada para os irmãos, né? A Jaque prepara junto da Elaine, junto da Renata, que colabora sempre com o Adriano, ofertando os pães para a igreja, esses pães deliciosos e lindos para decorar. Coisa linda. Diferente você participar de uma ceia com uma mesa dessa e uma mesa qualquer. Ou não é diferente? Diga, a gente colhe aquilo que a gente planta. Cultive o melhor na vida das pessoas e você vai receber o melhor das pessoas na sua vida. Princípio espiritual, querido. É um princípio espiritual. Excelência não é o mais caro. Excelência é aquilo que é mais precioso para você. Outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa dizendo que nós temos de parar com essa mania de guardarmos os pratos, os copos, as taças, os talheres para visita e começarmos a guardar a excelência ou servir a excelência para a gente também. Quanto copo chique você tem na sua casa que você nunca usou? Está lá guardado e fica usando copo de requeijão? Usa o copo chique, usa o talher chique que você ganhou no casamento. Pastor, só faz 15 anos que está guardado. Usa! Você não tem um tão bom quanto, usa. Usa. Ofereça o melhor para os outros, mas comece oferecendo o melhor para você. Se você não se presentear com o melhor, querido, você não vai ter condições de dar para os outros. Eu fui pregar uma vez na igreja quadrangular aqui na sede, e lá o piso é eu acho que é mármore, é um piso branco, é mármore, piso branco, né? E eu estava falando sobre excelência com os irmãos e disse: olha, a excelência de vocês na construção desse templo é esse piso chique aqui, ó, pedra branca, mármore, acho que é mármore. Falei, lá na igreja que eu pastorei, a gente estava no outro prédio ainda, é piso queimado, né, Sônia? Lembra? Piso queimado. Mas a cada 6 meses eu pinto e ainda a gente encera. A moça lá encera. Não é porque é piso queimado que é mal cuidado, que é desleixado. Vou colocar um piso caro num prédio que nem é nosso. Gastar dinheiro com uma coisa dessa, sendo que você tem outras prioridades de investimento. Mas você pode cuidar de um piso queimado, de um cimento queimado. Pintando, limpando, higienizando, cerando. O filho voltou para casa e o pai deu a ele a melhor roupa. A melhor roupa. Um dia eu fiquei com vergonha de mim mesmo, irmãos. Eu estava servindo lá na cadeia de Jaboticabal, onde eu estudava. A gente fazia trabalho de evangelização aos finais de semana. E um dia a coordenação da cadeia pediu roupas para os presidiários. Shorts, bermuda, camiseta, roupas. E eu tinha uns shorts lá na República, estava com o elástico rasgado, rompido. E eu dei aqueles shorts. No meio de outras coisas, coloquei aqueles shorts. Quando o pessoal do presídio, um monte de sacola, um monte de coisa que foi doado lá, e eu só participando, né? Vendo, quando o pessoal do presídio começou a tirar as coisas de dentro, separou, e falou assim: olha só, o que um preso vai fazer com um short com o elástico rompido? Quem que deu isso aqui? E eu fiquei com vergonha de mim mesmo.
Se não serve para mim, serve. Sei que seja por outro motivo, mas por questão de qualidade, não sei que eu arrume. O pastor Jorge Linhares uma vez fez uma campanha de arrecadação na igreja dele, e ele recebeu lá. O Jorge Linhares é o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja de milhares de membros, gigante. E ele nos contou isso numa reunião. E ele recebeu ventilador sem par, guarda-chuva com haste quebrada, tudo coisa que não funcionava. Um dia ele pegou tudo aquilo lá, colocou em cima do altar, culto cheio, em cima do altar. E ele falou: irmãos, eu quero pedir um favor para vocês. Você que deu essas coisas aqui, venha pegar, porque isso aqui não serve para doação. Se não serve para você, não serve para ninguém. Venha pegar. As pessoas não sabiam onde enfiar a cara. Princípio de fazer o melhor. Faça o melhor, começando na sua própria casa, começando com os seus, começando com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? E por fim, o Pai com P maiúsculo. Os irmãos do louvor podem subir, por gentileza. O Pai com P maiúsculo é aquele que, por amor ao Filho, ele deixa a festa em segundo plano. Veja o texto. A Bíblia diz que o pai estava lá festejando com o filho mais novo, e fica sabendo que o filho mais velho ficou para fora questionando, indignado com aquela festa. O pai então ele sai da onde ele está, da festa com seu filho mais novo, ele vai até o filho mais velho e conversa com ele. Nós precisamos aprender, por amor àqueles que Deus tem colocado na nossa vida, aos nossos filhos, aprender a largar a festa, querido. Aprender a sair do conforto. Aprender a deixar o prazer em função daqueles que Deus tem designado nas nossas vidas. Carregue esse princípio na sua vida, leve a sério aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça por amor. Quantas e quantas vezes eu servi a obra de Deus doente, com dor de cabeça. Pastor Daniel, falei para ele, nem vi, o Daniel está aí, né? Está lá, falei para ele, nem vi hoje, se ele quisesse. Ele não veio de manhã porque estava com a garganta inflamada. Sabe o que faz o pastor Daniel estar aqui? É amor. Você pode louvar a Deus pela vida do pastor Daniel? É amor. É amor. É abrir mão da festa para cuidar de quem Deus colocou nas suas mãos. Nós precisamos aprender a abrir mão da festa para cuidar daqueles que Deus colocou sob a nossa tutela. Já perdi muita coisa, ou ganhei muita coisa, relativamente, em função de servir os irmãos. Já perdi viagem para minha família inteira gratuita, porque tinha um compromisso, não abri mão de honrar o meu compromisso com os irmãos. Já perdi tantas oportunidades na minha vida, mas nós precisamos aprender a deixar a festa para honrar e cumprir o nosso papel. Tem gente que só pensa em si, são os oportunistas da vida. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. O pai deixa o melhor para ir cuidar do filho que estava indignado, sem entender o que estava acontecendo. Amém? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que
que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.